Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou trazer uma palavra aqui para vocês que gostam de acompanhar meus vídeos. Eu sempre estou postando, né? Então, que Deus me use nessa tarde para eu trazer essa palavra para você. Eu vou trazer para vocês hoje a parábola do juiz iníquo. Essa parábola, gente, tá lá no livro de Lucas, no capítulo 18, que vai do 1 ao 8, é bem pequenininha, é uma parábola, mas porém que tem uma mensagem muito forte aqui para nós. E essa parábola, eu tinha ouvido ela no culto domingo, na hora que as pessoas estavam, antes das pessoas ofertar, sabe, devolver seus dízimos ao Senhor, porque aí o pastor que estava intercedendo, orando, ele pegou essa parábola e trouxe ali uma palavra. Aí, porém, aí passou ontem, né? Eu não postei. Hoje eu ia postar outra coisa. Eu ia postar Romanos, que eu tô lendo. E ontem à noite eu ia postar Romanos. Mas aí agora mesmo, quando eu acabei minhas coisas, que eu vim aqui para mim gravar o vídeo, o Senhor me incomodou para eu postar para vocês essa parábola em Lucas, né, que eu já falei aí, 18, do 1 ao 8. Então, que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar com você, porque eu vou passar para vocês como o Senhor me deu agora, como eu a compreendi, tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você receba essa palavra. Vou ler aqui, gente, o versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o Senhor deu uma parábola para nós. E essa parábola é o quê? Orar sempre e nunca esmorecer. Não desistir de orar jamais. E olha a parábola, o exemplo que Deus deu para nós. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Frisa aí, gente. Ele não temia a Deus. E nem respeitava homem algum. Ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Havia também, gente, olha, frisa aí também. Naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então essa viúva, ela ia até ele e pedia sempre a ele. Ela insistia: julga a minha causa. Julga a minha causa contra esse adversário, contra essa pessoa que se levantou contra mim. E olha o que o juiz falou. Ele, porém, há algum tempo não a quis atender. Ele não quis receber ela. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, olha aí, me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, quer dizer, a incomodá-lo. Então, olha o que no 6, o que Deus diz sobre essa parábola. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Deus diz para considerar, para nós atentar essa palavra que ele falou. E qual palavra que foi? Ele falou o quê? Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Continuando no 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos porque depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o que Deus quer passar para nós aqui? Eu compreendi assim, gente. Que aquela viúva seria nós. Seria eu, seria você. E nós orando ali, porque no começo da parábola, o Senhor fala: orar, né? Deve orar sempre e nunca esmorecer. E essa viúva, ela queria ter uma resposta da causa dela. Então ela ficava o quê? Ela ia lá, ela incomodava esse juiz
E ele, de tanto ela importunar, ele julgou a causa dela. Então, eu compreendo assim, a oração, quando a gente ora, que você tem algo, que você está buscando um propósito, uma resposta de Deus, você tem que ser igual a viúva, continuar a orar, continuar a falar, Senhor, lembra da minha causa. Senhor, me dá a tua resposta. É o que o Senhor falou no 1. Não esmorecer, não falar, não, a resposta de Deus não vem, eu vou desistir. Eu não vou orar mais por o que eu estou esperando. Então, nós temos que ser como essa viúva. Ser o quê? Ser persistente. Continuarmos a orar, ter fé. Por quê? Porque você vê aqui, ó, até no versículo 8, o próprio Deus, o Senhor, ele fala assim: digo-vos que depressa lhe farás justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela desiste de continuar orando, porque ela quer a resposta hoje daquilo que ela está buscando. Mas às vezes não é a hora de Deus, não é a vontade de Deus. Aí pode demorar 1 ano, não sei, porque tudo, gente, tudo é a vontade de Deus. Então, assim, pode ser a resposta hoje, pode ser amanhã, para o que você está buscando, mas a resposta vem dele. Então, por isso que o Senhor fez essa pergunta: será que eu vou achar fé na terra? Porque muitas vezes as pessoas desistem, ela perde a fé porque ela não é respondida. E nós não devemos ser assim, nós devemos persistir em oração e não esmorecer, como fala aqui no versículo 1 da parábola. E aqui ainda o Senhor fala para nós olhar o quê? O exemplo do juiz lá. Porque esse juiz, ele não cria, ele não acreditava, não tinha fé em Deus. Ele simplesmente era aquela pessoa que não acreditava. Aqui ainda fala assim na minha Bíblia que ele representava a corrupção no poder, pois ele não temia a Deus, esse juiz. Ele nem buscava justiça para o povo. Então, e a viúva, gente, peraí, só um pouquinho. A viúva representava o total desamparo, pois ela não tinha dinheiro para suborná-lo. Para o quê? Para pagar ele, para que ele julgasse aquela causa ligeira. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Que comprando as pessoas, elas vão conseguir ali ter sua resposta, mas não é. Você buscando em Deus, você continuar persistindo, orando, você pode ter certeza, como a viúva. Ela teve a causa dela julgada porque ela ficou o quê? Sempre ali, importunando o juiz, e ele o quê? Vencido pela a importunação dela, pelo cansaço, ele julgou a causa dela. Então, Deus é assim. Quanto mais você busca e que você não desiste, que você continua orando, esperando a resposta dele, pode ele fazer agora. Agora mesmo aí que você está vendo esse vídeo, sua resposta pode chegar agora. Ou não pode, você vai continuar orando e esperando. E eu falo o exemplo de mim. Eu estou buscando, gente, sinceramente, estou buscando uma resposta de Deus. E já tem tempo que eu estou buscando. Eu ainda não recebi. Tem dia que eu falo: Senhor, hoje não veio a resposta. E eu continuo orando. Mas eu tenho fé, e tenho certeza, como essa viúva, que a minha resposta vai chegar, que a minha causa vai ser julgada e vai chegar a resposta que eu estou esperando. E bem assim é você. Continua orando, continua buscando com a sua causa, o que você está buscando em oração, a sua resposta vai chegar. Então, que Deus te abençoe, que você lê essa parábola e deixa Deus falar com você. Porque às vezes Deus vai falar com você diferente do que Ele falou comigo. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você receba essa palavra.